Olá, olá, boa noite. Hoje, dia 30/8/2022, está no ar mais uma live Sechá. Aqui quem vos fala é João Negromonte, repórter do portal. Boa noite a todos aí que já estão entrando. O Diogo, o advogado Diogo, já está aqui na nossa live, pontual. Maravilha, meu querido. Doutor, se quiser já me mandar aí já me mandou a solicitação. Caramba, rápido. Deixa eu dar uma olhada aqui. Também já deve estar entrando aqui na nossa live. Deixa eu só ver aqui se eu consigo aceitá-lo. Aceitar. Opa! Ótima Doutor noite. Diogo, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Maravilha, melhor agora com a sua ilustre presença aqui no nosso portal. Doutora Cíntia também já entrou. Vocês estão ligeiros, hein? Pontuais, pontuais. Maravilha. Deixa eu aceitá-la também para a gente colocá-la aqui junto conosco na nossa live. Acho que ela já vai entrar também. Doutora Cíntia, maravilhosa. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo querido. E você? Tudo ótimo. Vocês estão me escutando direitinho? Tá tudo certo o áudio? Maravilha, pessoal. Gente, então vamos lá, né? Vamos começar, que essa live tá bem legal. São dois convidados, assim, que eu admiro muito, gosto muito do trabalho de vocês. A doutora Cíntia é a nossa colunista já, super parceira do portal. O doutor, primeira vez que eu estou conversando com ele, mas eu já li a história dele, já vi altas reportagens com ele no Seixá, inclusive, na época do nosso querido Marcos Bruno aqui. Tem várias reportagens, então, assim, quero manter essa relação, esse contato que a gente fez pela primeira vez hoje, que se permaneça e prolongue aí por bastante tempo também, que eu acho o trabalho do doutor maravilhoso, da doutora nem se fala. Sou grande fã. Gente, muito obrigado, primeiramente, em meu nome, em nome do Seixá, por vocês terem aceitado o nosso convite, tá? Pessoal aí da True Ramp, um grande abraço. Ladislau Porto acabou de entrar também, outro colunista nosso, gente finíssima, acabou de entrar na live. Um grande abraço também para o doutor Ladislau. E como sempre, tradicionalmente, pessoal, eu vou fazer uma pequena apresentação de vocês dois, tá? Antes da gente começar de fato a live. E vou começar pelas mulheres, as damas primeiro, tá bom? Então vamos lá. Para quem não sabe, para quem não conhece, doutora Cintia De Carlo, cirurgiã dentista, formada pela Unital, há 32 anos de formatura já. Ela é pós-graduanda em perioimplante e pediatria. Ela também é membro da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, a SBEC. E agora é a primeira dentista do Brasil a conseguir uma autorização judicial para um paciente odontológico poder adquirir os seus medicamentos de cannabis custeados por um plano de saúde. Vamos falar disso já já, que eu vou apresentar o doutor Diogo Maciel também. Doutor Diogo Pontes Maciel, ele é graduado pelo Centro Universitário OPET, no Paraná. Ele tem especialidade em Direito aplicado ao Serviço de Saúde. Ele é autor de diversas ações judiciais que conseguiu que concedeu HCs, né, habeas corpus, a vários pacientes aí poderem cultivar a sua cannabis e poder manter o seu tratamento com a planta. E também ele é um dos responsáveis por essa ação judicial que conseguiu fazer com que o plano de saúde custeie o medicamento para o primeiro paciente odontológico com cannabis no Brasil. Gente, que notícia maravilhosa. Eu queria saber de vocês um pouquinho dessa história, mas antes disso, eu quero fazer algumas perguntinhas e eu vou começar novamente pela doutora Cíntia, só para a gente dar uma introdução aqui, tá bom? Antes da gente tocar nesse tema aí que é bem legal. Então é o seguinte, doutor, eu gostaria, a primeira coisa de saber, que você explicasse um pouquinho sobre o uso medicinal da cannabis aplicada à odontologia. Para quais patologias odontológicas a cannabis pode ser eficaz? Primeiramente, João, agradecer o convite. Foi ontem, né? Eu recebi de manhã o Diogo me mandando o WhatsApp. Parabéns, doutora. Então, fiquei muito feliz. E logo na sequência me lembrei de avisar vocês,
vai ser o primeiro furo, né? O Seixada, onde eu sou cria também, onde eu sou da casa, então tinha que ser o furo de vocês. Então, primeiramente, agradecer esse convite, né? Essa live especial que você acabou fazendo, eu sei que você já tinha um cronograma, mas de ter colocado para poder a gente dar uma faladinha disso para trazer mais adeptos, né? Quanto mais a gente conseguir, melhor. Então, entrando na sua pergunta, primeiramente, na odontologia, as patologias que são extremamente atendidas pela cannabis medicinal são as disfunções temporomandibulares, né, que são as DTMs, que são aquelas desarranjos que a gente tem aqui na articulação, na TM, que causa dor de cabeça, inchaço, estalo, zumbido, sono mal feito, os bruxismos, que são aquele apertamento, aqueles rangeres do dente, que também causa inchaço em rosto, a pessoa tem a apneia do sono, tem um ronco. Além dessas, nós temos também uma chamada síndrome de ardência bucal, que é uma ardência na boca muito comum em pacientes na fase de menopausa, sabe, João? Após os 50 anos. Muito comum essa ardência vir, e ela não tem uma causa aparente. E todas essas patologias que eu estou te dizendo, nós utilizamos sempre medicações como ansiolíticos, anticonvulsivantes, opioides, todos que têm sempre efeitos colaterais. Então, a cannabis veio para nos trazer esse auxílio e desmamar esses pacientes dessas medicações fortes. E uma outra bem conhecida dos nossos amigos neurologistas é a neuralgia de trigêmeo, que é uma dor absurda, é uma dor muito forte, que causa, assim, ao ponto do paciente pensar num suicídio. É muito desagradável, que também é atendida pela cannabis medicinal. Ainda temos lesões intraorais, fibromialgia na região de dor orofacial, por aí afora. Mais ou menos, essas são as mais importantes e as mais conhecidas, que nós conseguimos resultados extremamente satisfatórios com a cannabis medicinal. Legal. Desde 2015, a Anvisa já permite a importação desses produtos, né? Os derivados da cannabis, especificamente, eu diria, o canabidiol. Ele foi o primeiro canabinoide a poder ser importado para o Brasil lá em 2015, quando a Anvisa permitiu, através da RDC número 17, que esse composto da cannabis pudesse ser importado para pacientes que necessitam dessa terapia com esse medicamento. De lá para cá, em 2022, por exemplo, a gente teve uma atualização dessa normativa e especificamente da RDC 327, que fala sobre a importação dos derivados da cannabis, que ela se tornou, antigamente ela dizia só que profissionais médicos poderiam receitar e prescrever a medicina canabinoide. Hoje em dia, né, doutor, a gente vê que agora em 2022 houve uma atualização dessa RDC, sendo que agora os profissionais de dentistas podem também prescrever e importar esses compostos para receitar para os seus pacientes. Lá em 2015, quando houve essa RDC 17, o número de pacientes que começaram a importar o canabidiol, ele deu um salto assim gigantesco. Ele passou de sei lá, 600 pessoas para hoje são quase 1.070 pessoas. É um número assim, cresceu extraordinariamente. No caso da RDC, que fala sobre os dentistas, houve esse aumento também no número de pacientes que procuraram os dentistas para poder começar um tratamento canabinoide, se manteve o mesmo? Como que foi isso aí? Vocês têm noção mais ou menos desses aspectos? Para o Diogo ou para mim? Para mim eu posso te responder. Para você. Diogo, eu não sei se o pessoal chegou, os dentistas chegaram a entrar com essa parte. Na verdade, João, realmente este ano, mais ou menos, acho que em maio, foi quando a Anvisa colocou no tópico odontologia como especialidade médica. Mas nós, dentistas, já podíamos, já há 3 anos mais ou menos atrás, isso já era liberado. Demorava um pouquinho mais, mas como nós aprendemos que o ideal na receita, assim que a gente colocava o CID, quando constava de CID, de uma DTM, de um bruxismo, de uma neuralgia, a Anvisa não falava não, ela mandava. Ela não divulgava, ela dizia que não podia, no geral, né? Na verdade, as pessoas eram mal informadas, até para dar informação, a Anvisa não sabia dar informação. A verdade é que faltava informação. Confuso, né, doutora? Exato, ficava no ar. Ficava no ar. Isso. Tanto que eu mesmo cheguei há 3 anos atrás, eu já prescrevia, eu já tinha autorização, e às vezes eu entrava em algum congresso, alguma coisa que ainda, bem na pandemia que teve online, e aí tinha assim, o vice-presidente, o cara que tinha sido presidente da Anvisa, e eu fazia uma pergunta bem capciosa: dentistas podem prescrever?
Não, dentistas não podem. Eu falava, kkkk, tá bom que não, porque a gente já sabia que sim. Então, a gente sentia que havia um pouco de falta de informação, até para passar, entre eles mesmos. Muito provavelmente até entre próprios os órgãos, né? Então, talvez isso fez com que ficasse, entre aspas, assim, o dentista um pouco de lado. E eu acho que, na verdade mesmo, de uns 2 anos para cá, de um ano, 21, mais ou menos, do ano passado para cá, que nós começamos a fazer barulho, né? Que aí a gente teve, eu comecei a aparecer e tive ajuda do pessoal do Sechá, ajuda do SEC, ajuda de todo outro lugar, que acreditou e confiou e quis provar para a população que os dentistas também podiam, que aí começou a ficar uma coisa um pouco mais acentuada e mais divulgada. Mas os dentistas podem há muito tempo e realmente, ao meu ver, foi uma falta de informação. E eu acho que hoje ainda, João, é um número muito pequeno. Nós temos menos de 1,5% de dentistas que fazem a prescrição. Muito pouco. Né? A gente agora tem aí o Gui também, o Gui que está fazendo um simpósio, onde eu também vou ser palestrante lá de Brasília, que já também prescrevia há um tempo. Né? Então, eram poucas pessoas. Então, agora é que nós estamos começando a criar uma força, junto com todas as associações, com todos os lugares, para a gente trazer para a odontologia e escancarar mesmo. Meio que fazer um barulho a ponto de escancarar para que todos saibam o que possam e possam trazer benefício para os seus pacientes, que é o principal fator, né? Esse é o principal fator e o principal objetivo do dentista. Que é trazer qualidade de vida, né, doutora? Para os Exatamente. pacientes que sofrem tanto aí. Agora eu queria saber do doutor, como chegou, doutor, essa informação no senhor aí? Como é que foi esse contato? Como é que a doutora Cíntia entrou em contato com você? Quem fez essa ponte? Como é que foi? Eu quero saber dessa história dessa ação judicial, que é a primeira no Brasil. Não, vamos lá. Primeiramente, satisfação inenarrável estar com todos esta noite. Doutora Cíntia, né, um dos maiores nomes aí da prescrição cannabis hoje na odontologia e agora uma pioneira, né, nessas demandas contra os planos de saúde, o que ratifica ainda mais, né, a competência do dentista em prescrever medicamentos na base da cannabis, né? Acrescento ainda que, além dos dentistas, além dos médicos, nós também temos os médicos veterinários que são aptos a prescrever medicamento com cannabis, né? Essa demanda da doutora Cíntia, ela nos veio por meio da paciente mesmo, inclusive não tinha outro caso aqui no escritório de uma paciente com a prescrição de uma dentista. Né? E a partir daí nós estudamos essa possibilidade. Entendo, sim, que é responsabilidade dos planos de saúde o fornecimento desses medicamentos, independente de quem seja o profissional da saúde prescritor. Né? Ingressamos com a demanda lá no estado de São Paulo. Num primeiro momento, tivemos o nosso pedido liminar indeferido. Ingressei com o recurso cabível e o Tribunal de Justiça reformou a decisão do juiz de primeiro grau e veio nos conceder, né, o efeito ativo do nosso recurso, compelindo o plano de saúde, a operadora do plano de saúde, a fornecer imediatamente o medicamento a essa paciente. O medicamento, ora prescrito pela doutora Cíntia, foi do laboratório Pangai, um dos maiores laboratórios de cannabis medicinal do mundo, né, referência aí na qualidade dos produtos, e que tenha confiança de inúmeros médicos, no qual vem prescrevendo o medicamento do laboratório Pangaia. Então, é um feito inédito, né, nesse país, uma satisfação, né, tornar realmente efetivo o exercício da odontologia da doutora Cíntia na vida desse paciente, porque de nada adiantaria a doutora Cíntia prescrever esse tratamento e o paciente não ter acesso a isso, né? Isso já era muito comum aqui no escritório, tornarmos efetivo o exercício da medicina na vida de pacientes. E agora a gente vai tornar efetivo o exercício da odontologia na vida desses pacientes, imputando essa responsabilidade não só aos planos de saúde, mas ao SUS também, para aqueles pacientes que não têm o respaldo dessas operadoras dos planos de saúde, né? Então, é uma conquista não só para a doutora Cíntia, mas para nós do direito, para mim, defensor dos pacientes, né? Conquistarmos aí novos caminhos, novas formas, para que pacientes realmente tenham
acesso ao produto que lhe foi determinado. Então, nada mais, nada menos do que efetivamos, né, o exercício da profissão da doutora Cíntia na vida dessa paciente em específico lá do estado de São Paulo. E a partir daí esperamos, né, que inúmeros outros pacientes venham a ser beneficiados com esse tipo de tratamento e que os planos de saúde cumpram com o seu dever contratual de prover meios para o restabelecimento da saúde dos nossos pacientes. Que assim seja. É assim que a gente espera, é para isso que a gente luta, né, doutor? Maravilha. E me explica uma coisa, cabe algum tipo de recurso ainda para essa ação? Tem como o plano de saúde recorrer e fazer com isso fique moroso na justiça para poder barrar esse custeio? Como é que está? Em que pé está isso? Eles chegaram a entrar com recurso, não entraram? Vão custear? Como é que está esse trâmite? Então, esse processo ele é muito recente, né? Nós estamos ainda na fase de discussão da tutela de urgência, ou seja, da urgência do caso todo. Né? Como eu disse anteriormente, no primeiro momento, a juíza de primeiro grau não entendeu pela urgência, nós não estávamos satisfeitos com essa decisão, ingressamos com o recurso cabível e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou essa decisão de primeiro grau, né? Hoje, o plano de saúde ainda não ingressou com o recurso cabível para tentar cassar essa decisão monocrática do relator. Tá. Né? E, por hora, a decisão ela está vigente, o plano de saúde está compelido, sim, a fornecer o medicamento a esse paciente. Inclusive, se não comprar o medicamento no prazo determinado pelo juiz, começamos a pedir a aplicação de multa coercitiva, né? Se a aplicação da multa não for necessária, nós pedimos o majoramento da multa, ainda não sendo necessário, ainda não sendo cumprido a decisão liminar, podemos pedir busca e apreensão, né, de bens o tanto quanto bastem para satisfazer a obrigação, e numa medida mais drástica ainda, a fim de compelir o plano a cumprir com a decisão judicial, posso pedir ainda a prisão, né, do presidente do plano de saúde para que realmente a obrigação seja cumprida, né, para que a decisão judicial realmente venha a ser cumprida. Mas essa é a forma mais drástica de manifestação da defesa, né? Entendi. Mas, por hora, o processo está muito no começo. Caso o juiz venha entender pela instrução probatória, doutora Cíntia, inclusive, será a nossa testemunha, onde ela vai dar uma aula da cannabis medicinal na medicina, não só para o magistrado, mas como para o promotor de justiça também, para que, em termos de sentença, né, o nosso pedido seja julgado totalmente improcedente. Já estou preparado para um possível recurso, né, do plano de saúde, mas é aquela coisa, tiro vem, tiro vai, né? Toda peça que eles têm lá, eu tenho recurso cabível aqui. Então, nosso trabalho é incansável e realmente só para a hora que a sentença transitar em julgado e esse direito não for mais questionado desse paciente. Doutora, parece que você escolheu a pessoa certa para poder entrar com essa ação. Eu tô vendo aqui o pessoal da Pangaia está na live aqui, a gente tem que agradecer e exaltá-los também, porque é o medicamento deles que vai ser concedido, né, doutora? Que é um medicamento, como o doutor bem colocou aqui, é de extrema excelência, de qualidade, são produtos, assim, com várias certificações, tanto nacionais quanto internacionais. Eles têm, assim, um trabalho muito lindo na Pangaia também. Um grande abraço para eles também, tá? Somos parceiros também deles. E me diga uma coisa. Como, doutor, hoje, que os pacientes, por exemplo, eu, um cidadão comum, estou aqui, João Negromonte. Aí eu tenho um problema orofacial, estou com uma disfunção, uma DTM aqui, procurei a doutora Cíntia e quero fazer esse tratamento com cannabis. Só que eu não tenho dinheiro para isso. Como que esse paciente, como que eu posso conseguir esse tratamento de forma gratuita em todos os sentidos, em todos os aspectos? Tanto do lado do advogado, quanto do lado do plano de saúde, do SUS. Como que funciona isso? Existe, por exemplo, o que eu quero perguntar é o seguinte, tem como eu, como cidadão comum,
procurar um defensor público, por exemplo, para mim não ter que arcar com todos os custos desse processo, caso eu esteja, por exemplo, em uma situação de vulnerabilidade social, porque existem muitas famílias assim hoje, né? Não adianta a gente negar isso, que tem pessoas que não têm condições financeiras de arcar com esse processo judicial, com medicamentos. Como que funciona? Maravilha, belíssima pergunta, João. Primeiro, 2 pontos, né? Em relação aos planos de saúde, o fornecimento desse medicamento, em hipótese alguma, é de graça. O plano de saúde ele é pago, o segurado paga as suas mensalidades todos os meses, e o objeto principal da relação jurídica entre as partes é justamente fornecer, né, meios e instrumentos para o restabelecimento da saúde. Tá? Então, primeira ressalva que eu faço... O plano continua sendo pago. Ao plano de saúde, não é nada gratuito. O paciente já paga a operadora do plano de saúde para, quando vier a precisar, ter meios disponíveis para o restabelecimento, o tratamento da patologia que lhe acomete. Em relação aos planos de saúde, a minha orientação é que, no primeiro momento, o paciente em posse da receita médica e da autorização de importação emitida pela Anvisa, se desloque até o próprio plano de saúde e faça a solicitação de forma administrativa. Tá? Vindo o plano de saúde a negar esse tratamento, o fornecimento desse medicamento ao paciente, aí hoje nós temos outras opções. O paciente pode optar pelo advogado, né, que mais lhe tenha confiança, ele pode optar por um defensor público, onde vai haver um critério para verificar se esse paciente tem condições de ser atendido pela defensoria pública. Hoje nós temos associações também, né, como a AMABS, por exemplo, que presta todo esse suporte para que pacientes venham a conquistar esse medicamento junto à justiça. A Pangaia também tem um suporte jurídico bem legal dentro da empresa, que dá todo o apoio para que os pacientes precisam. Então, é importante que o paciente entre em contato, primeiramente com o plano de saúde, para que, se tiver uma negativa, né, a gente possa buscar os meios jurídicos adequados. Esses meios jurídicos eles podem ser providos por meio de associações, né? Dentre elas, eu cito a AMABS, que é uma delas que também já vem conquistando inúmeros pacientes recebendo medicação por planos de saúde e SUS, né, da mesma forma. Temos a Pangaia, pode entrar em contato direto com a Pangaia. A Pangaia também tem parceiros no qual encaminha esse paciente para que seja acolhido da melhor forma possível. Né? E para aqueles que possuem a necessidade de utilização do Sistema Único de Saúde, é importante que o paciente, de posse da receita médica e da autorização da Anvisa, solicite esse medicamento, num primeiro momento, na Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde, né, do local onde reside. E vindo o poder público a negar o fornecimento do medicamento a esse paciente, aí ele também deve procurar um advogado de sua confiança, a Defensoria Pública ou esses parceiros todos, né, para que deem todo esse suporte de acolhimento ao paciente, para que ele venha a conquistar esse medicamento, seja no âmbito de fornecimento do SUS, seja no âmbito de fornecimento pelos planos de saúde, tá, João? Legal, bem legal. Então, o primeiro passo é a pessoa ter ali a sua receita médica. Receita médica, odontológica ou veterinária. Ou veterinária. Legal, legal. João, posso só dar uma complementadinha. O mais, assim, claro, acho também bem interessante, até que é o que vale muito, esses pacientes, que agora as pessoas olham, escutam, eu quero começar de imediato. Esses pacientes têm que estar, para nós profissionais, eles têm que estar fazendo uso já dessa medicação e estar trazendo, né, mostrando resultados que realmente esse tratamento é eficaz. Né? Então, vamos só deixar isso claro, porque não haja aquela coisa, nossa, então, eu quero começar, vou pedir agora com uma receita, com uma autorização, Anvisa, eu já vou atrás. Nós não temos base para fazer um laudo.
né? Eu disse qualquer profissional de saúde. E ele só vai fazer um laudo embasado num processo de recuperação, né? De uma nova qualidade de vida, de um tratamento que esteja sendo eficaz. Então, isso é muito importante, né, gente? A gente vai sempre fazer, eu acho que todos os laboratórios hoje, a Pangaia, vários, Revivid também tem, Monline, todos eles têm, acho que esse auxílio, esse apoio judicial, né? Para a gente poder entrar e pedir, mas a gente tem, esse paciente tem que estar fazendo uso já de um produto e está mostrando uma evolução nesse tratamento. É fundamental para que nós tenhamos, nós profissionais de saúde, tenhamos base para fazermos um laudo, tá? Só isso que eu queria deixar colocado. É verdade, porque só completando o que disse a doutora ainda, João, nesse ponto, né, nesse processo em específico, o que nós buscamos junto ao plano de saúde não era o início do tratamento, e sim a manutenção desse tratamento, visto que a paciente já tinha feito a utilização desse produto, tá? E a doutora Cíntia, posterior à utilização desse produto, a doutora Cíntia conseguiu nos dar um laudo evolutivo, onde ela realizou uma nova consulta a esse paciente e ela identificou os benefícios desse medicamento nesse caso em específico, né? Então, isso em relação aos planos de saúde, tá? Em relação ao SUS, isso não se aplica em tese. Por quê? Porque em relação ao SUS, o que a gente busca é o início do tratamento. Então, tecnicamente, não tem como eu conseguir um laudo evolutivo, porque eu estou buscando o início do tratamento no primeiro momento. Então, é muito importante essa diferença, né? Para os planos de saúde, a gente entende mais importante demonstrar a necessidade da manutenção do tratamento. E para o SUS, o que a gente busca realmente é o início do tratamento, né? O que daí não se faz necessário esse laudo evolutivo posterior lá na frente. Tá? Mas Entendi. esse processo em específico, João, em relação aos planos de saúde, ele não foi montado do dia para a noite, né? Ele demorou um bom tempo para ser montado, até termos todo o arcabouço jurídico necessário para ingressarmos com a demanda. Então, a doutora Cíntia ela fez a prescrição, a paciente adquiriu o medicamento, ela retornou depois na doutora Cíntia, passou por uma nova consulta, a doutora Cíntia fez uma nova avaliação criteriosa nessa paciente e, a partir da identificação dos benefícios, nesse caso em específico, foi que a doutora Cíntia nos forneceu o laudo evolutivo. Nesse laudo, né, estava lá testado a necessidade da manutenção desse tratamento e, diante de todo esse arcabouço jurídico, é que a gente conseguiu essa vitória, nesse caso inédito no país, tá, João? Então foi... Cara, que legal, que legal. Houve uma articulação muito grande, né, doutora? Antes, então, vocês perceberam bem, né? Vou falar para a minha audiência aqui de uma forma mais clara. Existem diferenças entre conseguir o remédio pelo SUS e conseguir pelo plano de saúde. Para quem quer no plano de saúde, já tem que existir todo um trâmite antes, o paciente já tem que estar em tratamento com cannabis para ele entrar com essa ação judicial. Já pelo SUS, como o doutor bem disse, é um começo desse tratamento. E lembrando aqui, ele falou que tem que procurar o órgão de saúde municipal, né, doutor? Primeiro, ou antes de começar com esse... João. Desculpa, perdão. Imagina, pode falar. Ou estadual, visto que a responsabilidade da saúde hoje é solidária entre todos os entes federativos. O paciente ele pode buscar tanto a União para que lhe forneça o canabidiol, o Estado para que lhe forneça o canabidiol, ou ainda o município. Então, o paciente ele tem essa faculdade de escolher os 3 entes federativos para pleitear essa medicação inicialmente. No processo, mais especificamente, aí nós temos que colocar a União no polo e eu posso colocar ainda facultativamente o Estado ou o município. Tá? Mas a União ela é polo obrigatório, polo passivo obrigatório nas demandas judiciais para fornecimento de cannabis no SUS. Tá, João? Legal. A Arlete está perguntando aqui se a gente pode passar o número do processo. Depois, Arlete, entre em contato aqui pela DM do Instagram, chama a gente aqui do Sechá, ou chama o doutor ou a doutora, que a gente passa esse número, né, doutor? Tem algum problema ou não? Não, na verdade os processos são públicos, né? Então basta jogar no Google lá que certamente vai aparecer o processo, o recurso.
Enfim, todos os dois processos são públicos, né? Não, em alguns raros casos que a gente trabalha com segredo de justiça, mas esse processo em específico ele é público. Legal. Por nada, Arlete, ela agradeceu. É isso aí. A doutora Cíntia, só para reforçar aqui, ela tocou num aspecto muito importante que me acendeu uma luzinha na cabeça aqui e eu gostaria de comentar. São poucos hoje em dia os profissionais, tanto médicos, odontológicos, veterinários, que são prescritores de cannabis. Eu tenho um dado, por exemplo, que de 550 mil médicos inscritos no CFM, no Conselho Federal de Medicina, apenas 2.000 e pouco receita prescreve os compostos da cannabis, né? Os dentistas também é bem poucos, eu sei que é bem poucos, e normalmente ela acendeu essa luzinha na minha cabeça, por quê? Porque normalmente são os pacientes que levam essa demanda aos seus médicos, aos seus dentistas, aos seus veterinários, né? Então, assim, hoje, o paciente ele está incentivando cada vez mais os profissionais de saúde a estudarem, a aprenderem, a pesquisarem sobre a cannabis para poder se tratar com ela. E isso é muito importante para a área médica, para poder reforçar cada vez mais esses aspectos e surgir mais pesquisas e estudos em relação a isso. Então, assim, só para deixar esse comentário também, você paciente aí que está nos assistindo, que ainda não faz o tratamento com cannabis e quer fazer, procure um profissional médico. Se ele não prescrever, mostre para ele os estudos, incentive, mostre lives como essa live de hoje, para eles verem que existem sim alternativas fitoterápicas com baixo efeitos colaterais e que pode ser exatamente muito boa para a saúde das pessoas, para o bem-estar, para a mente, para tudo, e que às vezes o médico nem sabe disso. Então isso é muito importante. Vamos ver aqui outra pergunta. Agora para os dois. No ponto de vista de vocês, por que ainda, mesmo com tantos estudos, há uma certa resistência da parte legislativa do Brasil para regular os usos da cannabis? E quais os prejuízos para a sociedade em geral desse preconceito por parte dos políticos? Em que atrapalha, em que isso prejudica a nossa sociedade, os nossos políticos, deixar isso na mão do Poder Judiciário? Doutora, se Vamos lá. Eu acho que existe ainda, em relação à política, eu acho que é aquela coisa relacionada, eu não sei se a parte, sei lá, laboratórios grandes que não querem, que não têm interesse, porque tem tanta medicação que a gente vai parar de trazer por aí, né, João? Eu acho que tem um envolvimento muito grande também nessa área, porque nós, com a entrada da cannabis, com ela entrando, né, em vez de ela ser só uma coadjuvante, ela vai acabar sendo um principal, e os outros remédios que a gente utiliza para tantas patologias, eles vão sendo deixados de lado. Então, eu acho que tem aí um envolvimento muito grande dessa área mesmo, laboratorial, dos grandes, né, as Big Pharmas, né, que seria o nome correto, acho que para poder dizer que acho que é um ponto grande. Da parte política, cara, é tão difícil isso. A história de você bater, né, da parte do recreativo, da parte da droga, eles ainda estarem com essa consciência, uma vez que a própria OMS já fez uma liberação disso, né? Eu não consigo entender o porquê da manutenção da história da cannabis, né, da maconha, e esse poder público em não ajudar e não facilitar. Eu não consigo entender isso. Inclusive os próprios órgãos, o próprio o CRM, né, gente? Trazendo cada hora aí, o próprio conselho, trazendo empecilhos para o próprio médico, né? A gente teve há pouco tempo o caso aí da psiquiatria. Então, eu não sei o que é essa onda política, o que eles ganham. Eu acho que a gente, com o agronegócio, primeiro podendo ser feita uma plantação no próprio país, eu acho que o agronegócio explodiria. O Brasil teria muito mais condições econômicas, né? Seria muito mais favorável. E realmente eu não consigo entender aonde que tem. Eu vejo assim, Big Pharmas, vejo parte de ligado para a parte de uma droga que não é mais uma droga, né? Colocando a cannabis naquela item ainda de proibição, que não é isso. Então, eu realmente, e mesmo dos conselhos, eu vejo que aí é uma união muito grande que evita, na verdade, com isso tudo, ele impede um bem-estar do ser humano, vamos falar do ser humano, ou até de um animal, né? Ele impede que nós tenhamos uma melhora significativa
em todas as patologias que existem que a cannabis atinge. E sua opinião, doutor? Então, a minha opinião, ela realmente é fundamentada na questão do preconceito e não na falta mais de estudos científicos, né? Enquanto a cannabis estiver atrelada à criminalidade, ao proibicionismo, esse problema, esse empecilho legislativo, ele vai se perpetuar, né? Primeiro passo que a gente deve termos para conquistarmos uma mudança é justamente entendermos que a cannabis ela não é mais um entorpecente. Inclusive, a própria Anvisa já editou uma RDC reconhecendo a planta cannabis como medicinal. Então, o primeiro passo para que a gente tenha um destrave legislativo é desatrelar a cannabis a entorpecentes, né? E a partir do momento em que se aceite a cannabis com a ótica medicinal que ela realmente merece, certamente teremos mais uma evolução legislativa. Acredito que outro fator que possa ser levado muito em conta nessa questão de legislação é as próprias demandas de fornecimento contra o SUS para o fornecimento da cannabis, porque a partir do momento em que o próprio poder público entender que eles podem cultivar a cannabis, fabricar o medicamento e fornecer para as pessoas no âmbito das farmácias públicas, a gente vai estar gerando uma economia muito grande aos cofres públicos. E a partir do momento em que se cria uma regulamentação para o uso adulto, né, eu gosto desse termo e desprezo o termo uso recreativo, porque não gosto desse termo, acho que criminaliza as pessoas que usam a cannabis. Então, eu não gosto desse termo, eu prefiro o termo uso adulto da cannabis, que nos remete a um uso mais consciente, na mesma ótica do álcool, né? Hoje o álcool ele é vendido para maiores de 18 anos. Tecnicamente, para que se tenha uma responsabilidade, né? Uma moderação no seu uso. Da mesma forma para as pessoas que buscam a cannabis na sua forma de uso adulto, né? E ainda vou mais além. Acho que todo o uso da cannabis é medicinal. Como diz a professora Carolina Dossetti, ninguém usa cannabis para ficar mal. Então, todo o uso da cannabis tem o viés medicinal, né? Talvez as pessoas que não se entendam, né? E não vejam o seu uso da cannabis dessa forma e se auto-intitulem o seu uso como recreativo. O que é um erro, na verdade, porque todo uso da cannabis é medicinal, sim. Né? Sim. Exatamente. Você falei besteira, doutora Cíntia, mas... Não, tá certo. Inclusive, vamos então arrumar a forma. No uso adulto, o uso dele, né, pelo adulto, é por alguma coisa, é por alguma dor, ou porque está cansado, ou porque está estressado, precisa se acalmar, é medicinal. Mesmo o uso adulto, ele é medicinal, foi aquilo que você falou. Ele pode não estar ainda, de repente, acompanhado por um profissional, né, pelo uso adulto dele, mas ele é utilizado para algum benefício, ele não usa por usar, ele usa porque ele traz benefício para ele na saúde. Ponto, é medicinal. Exatamente, igual o óleo tem, o cigarro tem os canabinoides também. É claro que tem ali seus efeitos colaterais, fumar, o ato de... O superaquecimento bucal, aquecimento para pulmão, tem esse viés. Não é aconselhável, né, doutora, o ato de fumar, mas ele também está presente ali o lado medicinal. Diferentemente, ontem, por exemplo, foi dia nacional contra o fumo. Contra o tabagismo, principalmente. E na entrevista, na matéria que eu fiz, eu entrevistei a doutora Mariana Maciel, tem o mesmo sobrenome do nosso querido Diogo também, mas ela é uma doutora que está lá no Canadá, ela é da Tronos, fundadora da Tronos, e ela me explicou uma coisa muito interessante. Ela falou assim que é preferível você fumar a maconha do que você fumar o tabaco. Porque a maconha, como a gente está falando, ela tem um lado medicinal também, entendeu? Sem o tabaco dúvida. não. E, João, ele só tem toxinas. Então, agora eu vou entrar na minha área também. Nós, profissionais, eu faço prescrição da flor vaporizada, não fumada, vaporizada. Perfeito. Porque ela também traz benefício numa neuralgia de trigêmeo, numa dor aguda. Eu preciso. O paciente fica, por mais que ele venha no tratamento estendo regularizado com o olhinho, porque é um conjunto.
Eu preciso da vaporização no momento de uma crise. Eu preciso de uma vaporização de um paciente meu, de consultório, que tem uma fobia social, e ele, infelizmente, precisa passar por um processo de cirurgia. Comigo, ele está, sim, com a ansiedade dele e a fobia controlada, porém, no dia de uma cirurgia, essa fobia social vai vir à tona. Ele não vai conseguir ir. Então, a vaporização, que eu mesmo prescrevi várias e prescrevo, é necessária, se faz necessária, porque ela vai ter uma ação mais curta, ela é imediata, porém a duração é menor, mas é o que eu preciso para fazer um ato cirúrgico. Perfeito. Então, a vaporização... Paciente, né, doutora? Tá ótimo, né? Se para ele é isso que faz bem para ele, tá ótimo, ou para ela. Sim, né? E a vaporização é muito interessante. E é uma forma de atuação medicinal sensacional e rápida. É maravilhoso. E só por obséquio, João, eu sou o advogado também que consegui essa brecha para que a gente pudesse trazer as flores de cannabis para esse país. Né? Eu vou entrar nisso agora. Eu toquei nesse tema para isso agora. O doutor temos esse ponto também. Conta um pouco, doutor, como é que foi esse processo para nós? Na verdade, da mesma forma, né? Entendo que, independente da forma de uso da cannabis, todo uso da cannabis é medicinado, seja pela via oral, por meio de olhinho, uso tópico, uso fumado. Existem inúmeros estudos científicos que, em determinadas patologias, o efeito fumado realmente ele é muito mais rápido na contenção de crises, como disse a Dani ali, no efeito, na urgência, né? No SOS ali, é muito importante. E a partir disso, um médico prescreveu esse tratamento e me perguntou, doutor, é possível? Não sei, mas vamos fazer acontecer. Bora tentar. E aí comecei, né, a estudar as possibilidades e tivemos êxito nessa primeira importação de flores de cannabis e a partir daí não parou nunca mais, né? Hoje o Brasil inteiro está recebendo florzinha de cannabis por meio das prescrições da doutora Cíntia, por meio de prescrições de outros médicos, né? E só veterinários que não prescrevem florzinha porque os animaizinhos ainda não fumam. Ainda. Mas logo mesmo o ser humano vai descobrir um jeito. Com certeza. Enfim. Você tocou num ponto interessante que foi essa jurisprudência, né, doutor? Que causou essa primeira ação judicial aí, abriu portas, né, para que outras ações viessem atrás. Você tem noção, assim, não sei, né? Estou te fazendo uma pergunta que talvez você não saiba, mas você teria noção do número de ações judiciais movidas hoje pelo Brasil? Não tem como saber, né? Não tem como saber, mas eu tenho como meta pessoal agora fazer o plano de saúde, custear umas florzinhas de cannabis para um paciente, né? Não tive essa oportunidade ainda, não me apareceu esse caso no escritório. Mas... Vou mandar. Eu tenho uma paciente com câncer bucal. Olha, eu tenho uma com câncer, já está até no processo paliativo, né, de integratista de tratamento. Toma tudo quanto é tipo, inclusive o hospital, o setor de dor do hospital que pediu para me procurar para fazer prescrição de cannabis, que eu prescrevi flor. Prescrevi flor mais óleo. Meu sonho jurídico nessa então, eu acho que a gente é uma paciente até a patologia, né, e já na situação que se encontra, com os picos e com a dor que existe, com a quantidade de medicação que é, infelizmente, administrada pelo... Né, já é uma meta de ovário, pela situação, infelizmente, que se encontra, a flor seria o ideal para continuar, porque já está começando com o óleo e a flor, com certeza, é o que traz o alívio, né, naquele pico de dor. Então, eu acho que é um caso excelente para a gente estudar, hein, Diogo? Eu gostei da ideia. Mas, olha, eu já penso nisso há um bom tempo, já tenho algumas teses jurídicas de defesa do paciente nesse sentido. Esse caso é perfeito. A situação que ela está, e é nessa região aqui, a situação que ela está de dor, é perfeito. E aí seria mais um dos casos inéditos aqui, né, do escritório, fazer agora o plano de saúde, custear as flores de cannabis para os nossos pacientes. Para mim seria uma realização incrível como advogado. Fica a dica aí. Doutora Cíntia,
me explica uma coisa. Existem canabinoides que são melhores, que são piores que os outros para, você citou o tratamento de câncer, por exemplo, você tem uma paciente com câncer bucal, existe algum canabinoide que ele age melhor contra esse tipo de doença ou juntos são melhores? Como é que funciona? Explica um pouquinho para a gente. Tá. Normalmente, os de eleição dentro da odontologia, o full spectrum atende bem, tá? Até o convencional, que tem até o 0,3%. Porém, nesses casos já de uma dor mais avançada, João, com um caso de um câncer ou um caso mesmo de uma neuralgia de trigêmeo, além do canabidiol, aí o mais importante é o THC. Aí a gente precisa dele. Ele é fundamental para essa dissociação de dor. Nesses casos, o óleo mais adequado é com teor maior de THC, bem maior. E é só ele que consegue fazer esse alívio e trazer o bem-estar para o paciente. Nesses casos, né, de uma dor extremamente avançada, uma dor muito fora do normal, como são os casos de câncer e como são os casos de neuralgia de trigêmeo. Uma florzinha aí, que bonitinha. Que coisa mais linda. E essa florzinha aí, João, para você ter uma ideia, né? Esse caso meu, isso é da Pangaia. Esse caso dessa minha paciente com o câncer bucal, a flor tem que ser com o delta 8, ou o ideal seria com o delta 9, mas como a gente não consegue, né, por legislação, não é, Diogo? A legislação não permite que se mande o delta 9, que é o THC, a gente utiliza as subdivisões, delta 9, né? Delta 10, doutora... Delta 8, Delta 10. Delta 10. E aí a gente traz que também tem o mesmo poder de dissociação de dor. Então, nesses casos, assim, para uma dor, como uma fibromialgia também, a gente precisa também, pelo menos um 1 para 1. Metade canabidiol, metade THC. Não só o full spectrum convencional. Tá? Alguns casos nós precisamos de ou igual ou mais THC. No mínimo igual, 50-50. Ou então um pouco mais de THC. Onde tiver canabigerol, canabinol, todos esses vão ajudar, que é o efeito enturragem, mas os principais que tem que ter aí, nesse caso de uma dor mais excessiva, é realmente o THC junto com o canabidiol. Ah, tá. Entendi. O doutor estava mostrando umas florzinhas ali maravilhosas, dá até água na boca. Mas só um adendo em relação, né, à substância. Para nós hoje do direito, em relação ao canabinoide, hoje para nós do direito, hoje não temos muita restrição de canabidiol, delta 8, delta 9. Para nós, o que realmente é importante é aquilo que o médico prescreveu para o paciente. Então, se a doutora Cíntia entender que para um determinado caso é necessário delta 9, delta 10, enfim, nós vamos buscar isso, seja no âmbito do poder público, no âmbito do plano de saúde, para que o paciente receba exatamente aquilo que lhe foi determinado na prescrição médica. Ah, João, 2 meses atrás, tivemos o primeiro paciente recebendo as flores de delta 8, o óleo de delta 8, né, da Pangaia também por meio do plano de saúde. Foi o primeiro caso de um paciente recebendo um THC específico, né, por meio de um plano de saúde. Então, isso é uma falácia de que delta 9, delta 10 não pode, THC não pode. Pode sim. Quem determina o que é melhor para cada paciente é o profissional da saúde. E não compete ninguém mais o exercício da odontologia, se não for dentista, da medicina, se não for médico. Né? Então, para nós do direito, deixo bem claro que o que é importante é aquilo que o médico determinou. E nós vamos buscar aquilo que está exatamente na receita para o paciente, independente de qual seja o canabinoide que ele mais precise. Tá, João? Então, independente do canabinoide, a gente tem que lutar pelo nosso direito à saúde, né, doutor? Que é o mais importante para os nossos pacientes, né? Eles querem saúde, eles querem qualidade de vida, eles querem ter acesso, as pessoas precisam ter acesso a esse tipo de produto também. Temos que desmistificar ideias, quebrar preconceitos e acabar logo com essas barreiras que existem, né, no nosso caminho aí,
que impedem a gente de hoje ter acesso, e ao trabalho de vocês, profissionais, tanto da área jurídica quanto profissionais de saúde, como a doutora Cíntia, fazer com que as pessoas saibam disso, né? Entendam que é realmente necessário que a gente entre nessa briga e brigue para ganhar. Que a gente tem totais condições de ganhar essa luta aí, como o doutor bem... Ah lá, tá mostrando, as florzinhas estão aí, chegam. É só a gente procurar o profissional capacitado para isso e que consiga essas autorizações, tanto do SUS quanto planos de saúde, ou para cultivo próprio, ou seja, para importação, da maneira que for, temos direito a isso e queremos cada vez mais ter direito a isso. Quero mandar um abraço aí para o meu amigo Bruno Pegoraro, que acabou de já estar na live aí, grande amigo do IPSEC, do Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis. E, pessoal, temos agora 10 minutinhos finais. Normalmente a gente dá aí 5 minutos. Pois é, voou, passou doutor. logo, né, Diogo? Muito rápido. Eu ficaria aqui a noite inteira conversando com vocês, se pudesse, mas esse assunto cannabis, ele é interminável. Ele é bom demais. Esse assunto cannabis. Mais gostoso ainda é quando a gente tem assim um assunto como esse, uma vitória, né? Uma coisa inédita. Então é muito mais prazeroso, é muito mais gostoso, é muito mais gratificante. Exatamente. Pena que o pessoal aqui do nosso escritório já está me chamando aqui, que eles falaram que vai fechar comigo aqui dentro hoje, que eles não vão esperar eu sair. Então, é o seguinte, normalmente eu dou 5 minutinhos finais para o meu entrevistado falar o que quiser, o que bem entender, tá? Para dar o recado dele. Como são 2 convidados hoje, eu separei esses 10 minutos finais, 5 minutos cada um. Doutora Cíntia, por favor, dê o seu recado aí. O microfone do Sechar está com você, minha querida. Então, mais uma vez agradecer e deixar claro aqui para os colegas que estão assistindo, vamos lá, gente, é importante você trazer o benefício para o seu paciente, né? Então, que fique claro que nós, sim, dentistas, temos esse poder, a gente pode prescrever, a gente pode fazer e temos que fazer, inclusive para os pacientes que pagam seus planos de saúde muito bem pagos, que têm um resultado evolutivo com vocês, profissionais, né, nos seus tratamentos. Não se acanhem, peguem os laboratórios que vocês estão acostumados, perguntem para o laboratório, eu tenho certeza que o próprio laboratório, seja ele qual for, que estiver fazendo o tratamento, né, com óleo, ele vai te dar esse suporte jurídico, não é, Diogo? Muito provavelmente ele vai dar esse suporte jurídico e ele vai auxiliar você e o seu paciente. Então, por favor, queridos, vamos lá trazer essa qualidade de vida para os nossos pacientes, tanto nos tratamentos, para quem ainda não é habilitado, tem um monte de curso, um monte de artigo, vale a pena se aprofundar cada vez mais, porque quem entra não sai, é sensacional. Gente, eu tenho 32 anos de formada, eu tenho acho que uns 3 ou 4 com cannabis. O que eu tenho recebido de feedback, de gratidão desses últimos anos, eu não recebi em 30 anos de formada. Então vejam como, né, como é gratificante você poder trazer para o seu paciente uma qualidade de vida perdida. Então é isso que eu tenho o meu recado, é que os nossos colegas vão à frente, vão em busca de tratamento de cannabis para os seus pacientes, que vocês ficarão extremamente gratificados com isso. Doutor, dê o seu recado, o microfone é seu agora. Maravilha! Primeiramente, gratidão pela oportunidade, satisfação inenarrável estar aqui trazendo esse caso inédito ao lado da doutora Cíntia, né? O maior nome da prescrição de cannabis na odontologia. Então, me sinto extremamente honrado, né, em fazer parte dessa conquista da vida da doutora, que essa seja a primeira de muitas, né, que a gente realmente tenha aberto essa porta para que outros pacientes venham a colher os benefícios da planta cannabis. Trabalhamos aqui incansavelmente para que todos aqueles que precisam realmente tenham acesso à planta, independente da forma como deseje, seja pelo SUS, seja pelo autocultivo, seja pelo plano de saúde. Como bem disse a doutora, procure o laboratório da sua prescrição médica, certamente ele terá um apoio, né? Indico aqui a Pangaia, a Amabis, que tem um espaço muito acolhedor, um sistema de acolhimento de pacientes fenomenal. E gratidão a todos aqueles que confiam no nosso trabalho, né, que estão dispostos a confiar a sua saúde em nossas mãos. E
fazemos o nosso melhor sempre para que cada vez mais brasileiros, mais pacientes venham a colher os benefícios da planta cannabis em suas vidas, né? Então, um grande beijo, doutora, gratidão, né, por fazer parte dessa conquista junto com a doutora. E seguimos. O céu é o limite para nós. E deixa a dica aí. Agora a gente quer uma florzinha no plano de saúde, hein, rapaziada? Vamos fazer o plano de saúde, custear uma florzinha bonitona dessa aqui da Pangaia. Imaginou receber todo mês potinhos de florzinha em casa? Fenomenal. Maravilhoso. Fenomenal. Gente, que live fantástica. Eu queria mandar um beijo para minha mãe. Acabou de entrar, chegou tarde, dona Adriana. Um beijo no seu coração, tô morrendo de saudade. Eu acabei de receber uma mensagem dela aqui. Meu filho, você tá sumido, cadê você? Tô trabalhando, mãe. Tô trabalhando muito, graças a Deus. Gente, muito obrigado, tá? Mais uma coisa, eu queria deixar um recadinho aqui. Para quem quiser correr atrás do seu direito, ter direito à saúde, fazer sua importação, fazer seu cultivo de cannabis em casa para uso medicinal, seja para que for sua patologia, e quiserem encontrar tanto a doutora Cíntia quanto o doutor Diogo nas redes, como é que faz, doutor? Qual que é o seu arroba? Deixa para eles aqui, doutora também, por favor, deixa o Instagram de vocês. O meu é arroba Cindy1512, CYNDI1512. Meu Insta. Esse é o Insta dela. Quem quiser encontrá-la nas redes, quiser um tratamento odontológico de qualidade e que pode usar da cannabis como alternativa de medicamento, estamos aí com a doutora Cíntia. E o seu, doutor? O meu é arroba ADV Diogo Maciel. Arroba ADV de advogado, Diogo Maciel. Diogo Maciel. Me segue lá, galera. Estou precisando de seguidor. Tive minha primeira conta derrubada. Ô, João, posso aproveitar e fazer uma propagandinha rápida? Vamos que vamos. Ô, João, eu vou aproveitar, então, se tiver dentista aí, né, na live assistindo, nós vamos ter um simpósio aí odontológico aí, organizado pela Dalla Coleta, que vai ser bem legal. Então, para quem ainda não conhece muita coisa sobre cannabis, vale muito a pena. Entra na minha rede também, lá vai estar lá falando sobre simpósio. Vale muito a pena, serão 3 dias gratuitos online, que vale a pena o dentista começar a entrar já para se interessar nessa área e virar um grande prescritor. 13, 14 e 15 de setembro. 13, 14 e 15 de setembro, exatamente. A gente tem, inclusive, essa matéria publicada no Sechá. Quem tiver interesse em entrar, é só entrar aqui no nosso site aqui. Doutora Cíntia também, uma grande contribuidora nossa, com as suas colunas maravilhosas para o Sechá. E quem sabe aí o doutor não seja um contribuidor do Sechá também para o futuro aí. Vamos estudar essa possibilidade. Estaremos agora em contato direto. Eu quero entrar com a minha ação para conseguir a minha autorização também. Então o doutor talvez possa me ajudar. E é isso, pessoal. Eu te ajudo que você tem desvio aqui, não tem não? Deixa eu lembrar, acho que você tem desvio na ATM. Então, fácil. Vem comigo. Vem comigo que a gente resolve. Preciso fazer uma visitinha lá no consultório novamente. Estou com um probleminha na mandíbula aqui, doutora, que está me incomodando um pouco. 2 minutos, resolvo rapidinho. Inclusive, a gente já vai precisar do Diogo. Deixa comigo. É isso, pessoal. Gente, muito obrigado mais uma vez em meu nome. Tá? Obrigada, João. Gratidão. Essa live foi muito legal, muito explicativa. E é um marco, assim, na nossa justiça, na nossa medicina, no nosso tudo. No Brasil, a gente precisa de mais pessoas como vocês para correr atrás da nossa causa, que é muito importante. Gente, obrigado. Gratidão ao Sechá pelo furo e pela rapidez em dar notícia. Parabéns a vocês, equipe. São maravilhosos. Parabéns. Tamo junto, gente. Obrigado, doutor. Obrigado, doutora. E até semana que vem. Muito obrigado.